Oi, gente, tudo bom? Em 2008, o austríaco Josef Fritzl foi preso depois que foi descoberto que durante 24 anos ele manteve em cativeiro a filha dele e que com ela, depois de vários abusos, ele teve 7 filhos. Esse caso repercutiu no mundo inteiro. Eu lembro dessa repercussão, mas eu lembro que na época eu não procurei muitos detalhes sobre o assunto. Só que recentemente eu assisti a obra Girl in the Basement, que é um filme que na tradução literal é A Garota do Porão, que é uma produção da Lifetime desse ano de 2021, que conta essa história. Eles fazem algumas adaptações porque eles não têm o direito de adaptação, então muda o nome dos personagens, a quantidade de filhos, mas no geral a obra segue certinho o que aconteceu, te dá um panorama geral das crueldades que aconteceram, e por causa do filme eu acabei procurando mais sobre a história, que é 1000 vezes pior do que aconteceu no filme. E o pior de tudo, de você acompanhar essa produção, é saber que ela é baseada em fatos reais, que de fato alguém sofreu tudo aquilo e que de fato existe um monstro que fez todas aquelas atrocidades com aquela menina e com os filhos deles, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre a obra, um pouquinho sobre as semelhanças, as diferenças com os fatos reais, e aqui já fica um aviso. O tema é delicado, o assunto é realmente muito difícil. Eu não vou falar muitas coisas aqui complicadas, até por questão também de divulgação do vídeo, mas também para não acabar não prejudicando ninguém, ativando nenhum gatilho. Mas se de repente esse assunto mexe com você de alguma forma, não veja o filme, vai lá ver outra coisa, procure tratamento, procure ajuda, porque realmente é uma situação muito complicada e não é para todo mundo. Mas antes de eu comentar um pouquinho sobre Girl in the Basement, todo o caso envolvendo Josef Fritzl, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Nesse mês de agosto está tendo muito vídeo aqui no canal, então para não perder nada, eu também já vou te dar uma dica. Já clica nesse botãozinho com o sinal de sininho. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificada e você não perde nada. Também já me ajuda e dá um like logo agora no começo do vídeo. Se você deixar para o final, você vai acabar esquecendo e esse joinha me ajuda muito na divulgação, tanto do canal quanto do vídeo. Aqui embaixo estão marcadinhos todas as minhas redes sociais, me segue por lá, vou ficar bem feliz. E na caixinha de comentários comenta pra mim se você já conhecia essa história, se você assistiu ao filme, e vamos trocando essa figurinha. A história real envolveu a Elisabeth, que é uma das 4 filhas do Josef. Ele tinha uma obsessão muito grande por ela, tanto que os primeiros abusos aconteceram a partir dos 11 anos dela. E a partir daí ele foi criando realmente aquela coisa de uma obsessão específica por ela. Ela tentou fugir de casa diversas e diversas vezes, mas nunca aquele assunto foi de fato chamada a atenção de alguém para que alguém pudesse entender o porquê ela estava fugindo. Ela tinha aquela fama de ser aquela adolescente que queria sair de casa, rebelde, tanto que no filme eles sempre tratam esse assunto porque a Elizabeth, que no filme se chama Sarah, ela fala que quando ela fizer 18 anos ela vai sair de casa. Procurando sobre o assunto, eu vi que na vida real, nos fatos reais, a irmã dela comentou que ela lembra da irmã dela comentar 1 ou 2 vezes que quando ela fosse maior de idade ela iria fugir de casa. Então talvez esse tenha sido o motivo para que aos 17 anos o Josef levasse ela para o porão, num local em que ele tinha construído realmente um cativeiro, só que era um cativeiro com grande segurança. Então assim, para poder chegar até lá existiam 5 portas, todas com acesso através de um código, e ninguém acessava o porão porque ali era o local onde ele trabalhava, ele era engenheiro, então todo mundo entendia que ali era o local onde ele ficava horas trabalhando, fazendo seus projetos. Ele tinha uma vida muito bem, assim, ele estava bem de vida, então ninguém questionava muito aquela situação. E aí ele acabou entretendo ela de alguma forma, né? No filme mostra que ele pede uma ajuda para ela para carregar um móvel. Na vida real, pelo que eu vi, ele drogou ela e aí ela acaba acordando nesse local onde ela acaba sendo amarrada, e durante muitos anos ele foi abusando dela. Ao longo dos anos ela foi tendo filhos lá, inclusive ela vai aprendendo a parir aquelas crianças ali sozinha através de livros, porque
nem esse cuidado ele tinha com ela. Ele levava comida, abusava dela, depois voltava para casa, e aí quem ficava com as crianças era ela. Tanto que as crianças acabaram sendo usadas também como uma forma de mantê-la quieta no local, porque ele ameaçava as crianças, ele ameaçava falando que tinham bombas de gás ali venenoso, que qualquer coisa ele soltaria ali, ia matar as crianças. Então, com o tempo, a Elizabeth, ou a Sarah, né, como no filme, ela foi se mantendo no local, né, ela acabou deixando de tentar fugir muitas vezes. Embora no filme mostre algumas tentativas, como por exemplo, uma das tentativas dela, que ela tenta se comunicar com os vizinhos através de uma luz, acaba sendo frustrada essa tentativa, e ela acaba, que estava grávida, ele acaba espancando ela, perde o bebê. Na vida real, de fato, ela teve um aborto de um bebê. No total, ela teve 7 filhos, um deles acabou falecendo, né? Foi um aborto que ela sofreu. E dos bebês que ela teve, 3 deles, até porque o espaço era limitado, o Joseph acabou levando para casa para ser criado como netos, né? Sem a mulher dele saber de tudo isso. Então, para ele poder confundir ali a família, ele obrigava a Elizabeth, ou a Sarah, né, no filme, a escrever uma carta falando que era o filho dela, que ela não tinha condição, que as crianças iam ficar melhores com os avós. Então, a família toda acreditava, porque achavam que ela tinha fugido de casa, e acabaram criando os filhos dela. Então, no porão, na vida real, ela ficou com 3 filhos, 3 foram adotados e 1 faleceu. No filme, ela fica com 2 filhos e 1 acaba sendo criado. Tanto que no filme existe todas aquelas adaptações fictícias e tudo mais, mas tem um certo momento que, inclusive, um dos filhos dela acaba salvando a vida dela sem nem saber, assim, sem querer, ele acaba salvando a vida dela. Então, tem umas partes interessantes, assim, no filme que dá aquela dramaticidade, que dá aquele corpo pro filme, né? Porque senão, se fosse só mostrar ela no cativeiro, não teria muita informação para acrescentar na história, né? Então tem muita coisa que acontece ali no meio. Ela só foi resgatada, que ela foi aprisionada em 1984, ela só foi resgatada em 2008, porque uma das filhas dela acabou ficando muito doente, e aí o Joseph, depois de insistência dela, acabou levando ela para o hospital. Na vida real, ele deixou ela no hospital, isso chamou muita atenção do corpo médico, porque ela estava muito doente, ela visivelmente não tinha acesso ao sol, ela estava desnutrida e tudo mais, e ali isso até chegou a virar matéria nos jornais, e lá no cativeiro a Elizabeth viu isso e implorou para ele para que levasse ela para o hospital, que a filha dela estava morrendo. Ele prometeu, ele falou que ia levar, mas com a promessa de que ela não contaria para ninguém a história real, até porque os outros filhos dela estavam no cativeiro, né? Então era uma forma de manter ela ali pianinho, para que ela não fizesse nada. Só que quando ela foi lá, lógico, foi falar com a polícia, assistente social, e aí de alguma forma ela acabou contando toda a história, sendo que falaram que ela não seria mais aprisionada pelo pai, né? E acabou que tudo isso foi revelado. No filme isso acontece de uma forma muito mais heróica, ela acaba distraindo ele, jogando uma água num papel em que ele tá preenchendo alguns formulários, e ela acaba procurando os médicos e contando. O que eu achei legal da mudança, porque deu muito mais cara mesmo de filme de ficção, ficou mais bonito, né? Porque é uma obra de ficção, mas na vida real foi uma forma muito mais dura. Ela era uma mulher que estava sendo abusada psicologicamente também, então ela não estava disposta a ajudar todo mundo, porque ela sabia que os filhos dela estavam em perigo, né? Porque eles estavam lá no cativeiro. Então houve todo um processo de conscientização, de trabalho psicológico e tal, e no filme não, no filme ela é uma lutadora mesmo, assim, né, não que ela não tenha sido na vida real, mas tem esse floreio todo que eu achei bem bacana, deu um corpo legal pro filme. O Joseph, ele foi condenado à prisão perpétua, a Elizabeth acabou depois sendo liberada pelos médicos, ela e os filhos dela, ela sempre falava que a mãe dela não sabia de nada, pra ninguém julgar a mãe dela, então ela acabou voltando pra família. Dizem que hoje em dia ela tem uma outra família, que ela se casou novamente, que ela tem um outro nome, mas isso não tem como confirmar, porque ela seguiu a vida dela e optou por seguir de uma forma totalmente anônima, o que é muito legal, né? Então ela e os filhos dela também, teoricamente, a gente não tem tanta certeza assim, mas pelo menos só de ter se livrado desse monstro, né? A gente já sabe que ela encontrou um caminho melhor. E no caso do filme, ela também tem um final parecido, o Joseph também é preso e as coisas também vão entrando nos eixos, né? Então é uma história muito triste, muito, realmente mexe muito com a gente, mas que ainda bem teve um final feliz, né?
Então é isso, gente. Fica como dica para você que gosta de histórias baseadas em fatos reais. Essa história realmente é muito tensa. Parece até uma coisa de ficção, realmente, né? Se você não sabe toda a história real, você não consegue entender como é que uma pessoa criou, sabe, um porão todo equipado, com portas cheias de tecnologia, com senha de acesso para aprisionar a filha, sabe? Mas realmente aconteceu e não faz tanto tempo assim, né? 2008 ela foi libertada, poxa, praticamente ontem, se a gente for analisar, né? E isso aconteceu de verdade. Então é bem triste, o filme é triste por a gente saber o que aconteceu na vida real. O filme não é uma grande produção, você vê que não tem tantos efeitos, não tem tanta questão de qualidade de maquiagem, de qualidade técnica em si, mas a história em si vale a pena você conferir, você entender tudo o que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo e até o próximo!